Muito bem, estamos aqui mais uma vez, nosso curso abençoado. Hoje, dia 8 de maio de 2021. Nós vamos então dar início ao nosso curso com oração. Peço que vocês agora procurem relaxar, respirar fundo. Estamos iniciando com as flores da Adriana. Olha que maravilha. Iniciando com as flores da nossa irmã e da espiritualidade que nos oferece agora, nesse momento, né? Essas flores para abençoar o nosso estudo de hoje. E dessa forma a gente pode ter a certeza de que eles estão conosco, nos acompanhando mais uma vez aqui. E para isso nós precisamos entrar mais em sintonia com eles. E para isso, nada melhor do que a irradiação e a oração, né? Então eu vou convidar vocês agora a elevar o pensamento em Jesus. Busque agora uma respiração mais profunda, mais tranquila. Enche o peito de ar e solta. E para irradiar, você tem que acionar dentro de você sentimentos de elevado padrão vibratório, né? Ou seja, gratidão, amor, afeição, carinho. Nada melhor que a gratidão, porque a gratidão, nós temos diversos motivos para agradecer, né? E só o fato de estarmos aqui agora, neste momento, com essa oportunidade, já é um dos motivos. Então traga a gratidão no seu coração, agradeça a Deus, a Jesus por essa oportunidade e faça com que a gratidão ilumine a você, ao seu corpo, ao ambiente que você está, irradiando tudo que você tem de bom, toda essa gratidão e esse amor. Irradie agora. Isso. Irradie agora com todo o seu amor e gratidão a você mesmo, ao ambiente. Elevando o pensamento em Jesus, você me acompanha nas orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo mais uma vez. Enche o seu peito de ar e solta. E quando for confortável para você, então, você pode abrir os olhos. Isso, muito bem. Começando hoje, pessoal, eu gostaria de, antes de iniciar nosso conteúdo, de ver com vocês se vocês conseguiram ler, né, aquele trecho da psicometria lá do livro, que eu mandei para vocês no grupo lá. Alguém conseguiu ler? Você leu, Tati? Olha lá, Marcelo? Ei, Marcelo! Ô, Wellington, eu não li não, viu? Já vou te avisando, não li, não consegui. Mas você, Alexandre, você e sua família, Marcelo, Léo e Thiago, vocês já leram o livro Missionários da Luz, não já? Ah, sim. Peraí, eu acho que eu estou cometendo um equívoco. Sim, já lemos Missionários da Luz. Estamos no Obreiros da Vida Eterna agora. Deixa eu ver se eu estou... Na verdade, é Domínios da Mediunidade, né? Eu falei aqui errado. Na verdade, esse trecho era Domínios da Mediunidade. Né? Bom, tá. Quem leu, ficou alguma dúvida, gostaria de esclarecer algo? Tati, você leu, né? Jô, você leu também? Li sim. Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de
de perguntar algo. Só explicar aqueles nomes lá que o Marcelo vai gostar do final, eu não sei nem como é que fala. Aqueles nomes finais lá. O Marcelo que vai gostar. Ô, Tati, já começou tacando pedrada em mim, pô. Ó, agora tem umas palavras bonitas, viu? Debalde, adestra. Você tem que ter um dicionário do lado do André Luiz, né? Debalde. Que palavra? Você ficou em dúvida, o Tati? Eu vou achar aqui no texto aqui e vou ler aqui para você. Tá. Ai, Tati, as palavras diferentes, mediunidades que ainda vamos estudar. Tem até o tal de criptonita lá, você viu? Ô, Wellington. Oi. Eu dei uma passada no livro Domínios da Mediunidade. Cara, é tudo que a gente está estudando, que coisa boa. Não. Daqui uns tempos a gente está estudando ele aqui em casa. As obras de André Luiz são maravilhosas. Nossa, é um ensinamento perfeito, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Tati, eu vou te adiantar o seguinte, ó, no finalzinho ele fala assim... Cripto não sei o que aqui, essas palavras aqui, no finalzinho mesmo. É criptonita. É o Superman. Na verdade, eu sinceramente não sei o que significa criptestesia pragmática, metanomia tátil, delestesia, né? Que isso? Isso é um palavrão. Marcelo, na hora que eu li isso, eu lembrei de você na hora. Isso para mim é crepe. Fala que é crepe, é o crepe. Pronto. Eram denominações. Antigamente, a ciência, as pessoas, para passar essa noção de que eram pessoas cultas, estudadas, letradas, elas gostavam de trazer nomes difíceis, né? Nomes desconhecidos ao vulgo, né? À população em geral. Então, ele está se referindo a essas denominações justamente isso, que a ciência tenta complicar ao invés de simplificar, sabe? A ciência tenta colocar uns nomes tão complicados que, na verdade, ali eles estavam falando sobre o quê? Mediunidade. E a questão da psicometria, que é os fluidos, a energia, pensamento, né, que fica depositada nos objetos. Ele está falando sobre isso, né? O capítulo é sobre isso, né? E aí ele vem falar isso, que a ciência, estudando esses fenômenos, cria esses nomes absurdos aí. Para nós, o que significa isso? Mediunidade. Simples assim, né? Kardec, ele tenta simplificar ao máximo. Pode ver que o André Luiz, ele é mais técnico. Ele, por ter vindo a última reencarnação dele, era médico. Ele é muito técnico, ele traz esses termos mais assim. Porém, se você analisar as obras de Kardec, tirando algumas exceções, porque são nomes que ele teve que criar porque não tinha nome até então, por exemplo, espírito. Até então não se falava espírito. Espiritismo, não existia esse termo. Existia espiritualismo. Algumas denominações Kardec criou. Porém, se vocês analisarem, na maioria dos casos, Kardec simplifica muito, né? No que é a psicofonia, médium falante, né? Psicografia, médium escrevente. Ele busca simplificar para nós, né? E era mais ou menos isso. Espiritista, isso mesmo. O Léo está dizendo aí que no começo do século era muito usado o espiritista, né? Então, espiritista e espírita é a mesma coisa, né? Questão de nomes aí. Agora, descrever para vocês o significado desses nomes aí, aí eu vou dar uma de Marcelo, isso para mim tá me xingando. Ai. Mas, enfim, é isso que ele quis dizer, tá? Mais alguma dúvida? Tirando os nomes bonitos que a Tati lembrou? Não. O que ele fala também que é interessante é que também dá para você, ao invés de você pegar
pegar um objeto de alguém que já morreu, dá para você fazer isso com um objeto de pessoas encarnadas também. Isso, exatamente. Aquele objeto que é meio que um objeto de grande lembrança da pessoa, ela usa muito, ou até o objetivo de uma fixação mental, é independente se a pessoa é encarnada ou desencarnada. Você vai imantar com o seu pensamento aquele objeto, né? Fala, Léo. Léo e o Thiago levantaram a mão aí, né? Fala. O Kardec era médium? Essa resposta, vocês sabem a resposta. Sim, todos somos. Aham. Mas a mediunidade dele não era uma mediunidade assim. Não, né? Você tá falando ostensiva. Ele era intuitivo. Intuitivo, tá certo. Isso mesmo. Uma vez que o seu Hélio, lá no centro, umas 2, 3 vezes, se eu não me engano, foi até camisas até de homens. Das 3 vezes, 2 foi de 2 desencarnados, e uma foi de um encarnado que ele fez para mim. E ele falou assim: Thiago, eu quero que você me ajude a puxar o que está na camisa. Foi 3 camisas, eu não esqueço até hoje. Muito bem lembrado, Thiago. Isso aí é possível devido à psicometria, a energia que está ali na camisa, né? Foi possível. Foi 3 camisas, só que das 3, 2 era de encarnado, e um era de um encarnado que era filho de uma senhora. Muito bem. Aí exemplos práticos para a gente entender melhor, né? Ô, Wellington, rapidinho. Diga. Pensando na psicometria, que se tem aqueles casos, assim, é claro que isso a gente não sabe, não sei se isso é espiritualmente, cientificamente adequado, mas é que tem aqueles casos de amarração de amor, de levar a roupa do fulano, entendeu? Eu não sei se você pegou a minha ideia aí, não sorria. Você está falando a questão das superstições. Leva um item da pessoa, exatamente, leva um item da pessoa que nós vamos fazer um trabalho. Não. Isso. Não. Tá? Não tem nada a ver com psicometria. Isso aí é superstição mesmo. Tá bom. Superstição mesmo. É claro, né, Léo, que a gente está aqui num curso e a gente está estudando principalmente os efeitos do quê? Do pensamento, né? E quando a gente falou da psicometria, que um objeto ele pode ser alvo de um pensamento, igual no caso lá da história do Chico, que a Alexandra trouxe para nós, para ilustrar, né? Que o crucifixo era um objeto de luz porque muitos depositavam seus pensamentos no objeto. É claro que se você leva um objeto para alguém que fala que vai fazer um trabalho, é óbvio que a pessoa vai depositar um pensamento naquele objeto, entende? E se o pensamento for muito firme, muito forte, pode ser que, dependendo da sintonia, isso vai depender da sintonia da pessoa também, tenha algum efeito. Porém, aquela coisa de, vamos trazer seu marido em 7 dias, traz aí a escova de dente do seu marido. Cara, isso é mera superstição, entendeu? Mas, se, por exemplo, vamos supor, o marido separa da mulher. Tá? Dri, me corrija, hein? Se eu estiver falando besteira, você é minha parceira. Se o marido separa da mulher, tá? A mulher... Vou esperar o Léo voltar, porque é uma resposta para ele. Guarda ele voltar aí. Léo, o Edson tá te esperando. Que a resposta é para você. Ô, Tatiana, repete a palavra normalmente para eu tentar entender. Marcelo, desengana. Crepsuzete? É crepsuzete, é isso? Criptestesia pragmática. A palavra é a melhor que eu já escutei na minha vida. Metagnomia tátil. Ele está falando da psicometria. Marcelo, não sei nem ler isso.
Ele está falando que esses nomes a ciência refere à psicometria, tá? É psicometria? Isso. Resumindo, essa é a psicometria. Delestesia. Puta que os pariu, que palavra é essa, meu Deus? Marcelo. Dou conta desse Marcelo. Mas é só palavra linda, cara. Eu não dou conta nem de falar isso aí, não. Bom. Ô, Marcelo. É só você anotar, Marcelo. Vai vem o demônio 2 falar. Palavra. Marcelo, presta atenção. Tô prestando. Anota a palavra e lê ela 20 vezes. Eu sou igual a você, eu tenho dificuldade de falar as palavras. É só fazer isso. Crepe Suzette, pronto. Léo, como eu estava te falando, obrigado, imagina só, que o que você falou, às vezes é muita coisa de superstição, tá? Paró. É superstição. Mas, lembra que a gente estudou também a fixação mental. E isso procede. Vamos supor que um casal se separa. A mulher fica muito ressentida e ela começa a ter uma fixação mental no marido. Entende? Ela começa a fazer de tudo para que o marido volte. E aí ela acredita piamente que se ela, por exemplo, guardar um objeto íntimo do marido, uma escova de dente, por exemplo, se ela pegar e guardar a escova de dente dele na bolsa dela amarrada com uma fita com lacinho, e por causa disso ele vai voltar, a fixação mental dela, vai atingir ele de alguma forma. Não estou falando que ele vai voltar, mas pode perturbá-lo sim, entendeu? Essa fixação mental. Não é a escova de dente, mas a escova de dente é uma âncora. Entende? Ela é igual o crucifixo lá que a gente viu do Chico. A escova de dente vira uma âncora e ela começa a usar a escova de dente como um veículo para levar o pensamento dela no marido. Então essa escova de dente fica imantada com esse pensamento de fixação mental dela e com certeza pode fazer mal para o marido, sim. Se ele tiver contato com a escova de dente, ele pode sentir algum mal-estar por causa da fixação mental dela. Entendi. Se a gente for pensar bem, Wellington, se, por exemplo, a pessoa desencarna e a família fica ali enlutada, em desespero, jorrando assim, energias até negativas para o espírito e ele sente, imagina entre encarnados, né? Então, com certeza, tem essa relação mesmo. Com certeza, com certeza. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de falar, complementar, perguntar alguma coisa sobre isso? Para a gente passar para frente? Essa fixação mental que você está falando é a mesma coisa que acontece quando aquelas pessoas que fazem trabalho de umbanda pegam objeto das pessoas para fazer trabalho? Então, é exatamente o que o Léo perguntou. É exatamente isso. Eles usam um objeto para ter uma fixação mental, né? E aí, por causa dessa fixação mental, pode ser que cause alguma influência. No mais é superstição. No mais esquece. Mas, por exemplo, igual o caso da mulher da escova de dente. Vamos supor que ao invés dela pegar a escova de dente e acreditar que ela segurando a escova de dente do marido, ele ia voltar, ela leva essa escova de dente para alguém fazer um trabalho. Não é o trabalho. Não é o ritual que vai fazer algo. É a fixação mental dela. Entende? Só que eu fiquei em dúvida agora. A fixação mental, ela é o ato da pessoa fixar um pensamento num objeto. Não é isso? E aquele pensamento trazer lembrança. Pode ser em um objeto ou em uma pessoa. Ou em uma pessoa. E a psicometria? Como você define? Fixação mental é quando sua mente fica fixada naquilo. Fica presa naquilo, numa lembrança, num objeto, numa pessoa. Você prende a sua mente só naquilo. Certo? O que é a psicometria? A psicometria é a condição que os espíritos têm e alguns médiuns
de analisar aquela energia de pensamento que está imantada no objeto. É como se fosse assim, a psicometria é a capacidade de analisar a origem do pensamento que está envolvendo aquele objeto. Entendeu? Psicometria é uma ciência, é um método, é um recurso. Fixação mental é quando você fica com a mente presa em algo. Então, se eu fico preso, pego essa caneca, e eu fico pensando essa caneca me remete a alguém, tá? Essa caneca era do meu pai. Meu pai desencarnou. E toda vez que eu pego essa caneca, eu penso no meu pai. Fixação mental. Então, quando um médium que tem a psicometria ou os espíritos vierem analisar o fluido que está envolvendo o fluido de pensamento que está envolvendo essa caneca, eles vão conseguir detectar a minha pessoa, o tipo de lembrança que eu estou colocando aqui nessa caneca através da fixação mental, ou até mesmo eles vão ter contato com meu pai. Entendeu? Entendi. E esse pensamento pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí, quando os espíritos conseguem ver o pensamento através dessa caneca, isso é psicometria. Isso é psicometria. Agora, quando você pensa no seu pai todos os dias quando bebe a caneca, aí isso é fixação mental. Exatamente. Mas a fixação mental, ela pode ser também, então, a gente pode concluir que ela não é sempre negativa, que ela também pode ser positiva. Porque eu tenho um objeto que era da minha mãe, que todas as vezes que eu olho para ele, eu faço uma oração para ela, sabe? Então, assim, é uma fixação mesmo. Porque eu tenho esse objeto de pertinho de mim que eu lembro dela, que eu faço uma oração para ela. E eu sinto ela muito presente quando eu estou com aquilo, sabe? Com certeza, com certeza. É o mesmo caso do livro Violetas na Janela, lembra? Que a mãe dela lembrava dela quando regava as plantinhas, as violetas. Sim. E aí, o que acontecia lá no plano espiritual? Ela recebia, plasmava aquilo para ela, porque a mãe dela pensava nela todas as vezes que ela oferecia aquela... O termo em si, fixação mental, foi até um ponto que a Adri colocou na aula passada, né, Adri? Que geralmente se coloca a fixação mental mais de um lado mais negativo, né? Que quando você fixa e se prende naquilo, você não se livra daquilo, né? Você não se livra, aquilo fica te prendendo nesse tipo de raciocínio, de que é um pensamento que você não consegue se livrar dele. Você é prejudicial, sim, ela é prejudicial. Né? Agora, se eu utilizo um objeto, que esse objeto sempre me faz pensar na mesma coisa, aí é positivo. É o caso da Violetas na Janela, é o caso da oração que você faz para sua mãe, entendeu? Eu não sei se você viu a pergunta da Patrícia que ela fez. Vi, eu já ia comentar. Mas assim, só antes de você responder a Patrícia, então, do mesmo jeito que a fixação mental pode acontecer conosco, ela também pode ser, a gente também pode ser influenciado por os obsessores. Por exemplo, eles querem que você implique com uma pessoa. Aí faz você sempre estar com o pensamento voltado para aquela pessoa para fixar, para implicar com aquela pessoa. Não, isso é outra coisa. Fixação mental é uma escolha minha, é meu. Certo. Se eu aceito e vou ceder à influência dos espíritos obsessores que querem fazer com que eu desenvolva, que eu tenha uma consequência negativa, eu entendi. Né? Aí é meu. É meu. Aí é meu, eu que escolho aceitar uma sugestão ou não. Eu entendeu? sei, mas eles podem tentar, né? Agora, eles podem, é o contrário. Eles podem usar da nossa fixação mental para nos influenciar ainda mais. Ah, sim. Então, Entende? é acentuar. Isso. Acentuar, isso sim. Isso. Entendi, tá certo. Obrigada, Mas a escolha é nossa.
Dri, me dê a voz da sua sabedoria. Eu falei alguma coisa errada, Dri? Não, tá tudo certinho. Só que o pessoal às vezes não está entendendo muito. Fixação mental é a mesma coisa de ideia fixa. Como a Patrícia está perguntando ali, que traz doença, pode virar doença mental, inclusive, que são os transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, tudo de ideia fixa. Por exemplo, vamos pegar o caso do rapaz que entrou na creche e matou as crianças. Né? O que ele vinha? Ninguém perguntou até agora pelo rapaz. O que estava acontecendo com aquele rapaz? Para ele ter uma reação dessa. Ele surtou repentinamente? Não existe surto repentino. Né? A pessoa vem adoecendo e ninguém viu. Ninguém da família, nem um amigo, ninguém viu. Né? Que o rapaz estava adoecendo. Aí, de repente, ele surta. A gente acha que foi de repente, não foi. Ele tinha ideia fixa em alguma coisa. Algum sentimento de vingança de alguma coisa o transtornava, alguma coisa dizia dentro da cabeça dele, tem a obsessão. Espiritualmente, nós temos várias explicações, depois quando for entrar nos casos das obsessões, a gente vai poder explicar isso melhor, né? Mas a questão da ideia fixa, da fixação mental, é a ideia fixa. Por exemplo, vingança. Quando a pessoa deseja vingança, que é um prato que se come frio, então, se come frio, significa que você vem esperando o momento certo de agir. Se você espera o momento certo de agir para se vingar de qualquer coisa que seja, você planejou, você teve ideia fixa. Né? A psicometria é outra coisa. Não é que a pessoa tem ideia fixa no copo dessa taça aqui que eu gosto tanto. Não é isso. Um objeto muito usado por mim, como essa fivela de cabelo que eu gosto muito, se eu desencarnar hoje, talvez um médium que amanhã, depois da manhã, vai ver, vai sentir a minha energia, que eu gostava muito dessa fivela. Agora, a questão que a pessoa ficou presa no espelho, no quadro, olhando fixamente para aquilo, ela tinha uma ideia que aquele objeto retornava à mente dela de algo que aconteceu seriamente na vida dela. Então, tem que saber, cuidado com a psique, cuidado com o que a mente nos engana. Fixação mental produz doença, né? Ideia fixa produz doença, como a Paty está perguntando aí. Eu trabalhei 11 anos com saúde mental, né? As doenças advindas de ideia fixa que eu sou incapaz, que eu sou doente, que meu pai não gosta de mim, que minha mãe não gosta de mim, que meu marido não gosta de mim. Você fica pensando. Isso é ideia fixa. Isso é fixação mental. Né? Então, as paredes da casa, né, igual está dando exemplo lá de lugares que eles visitam, aquelas coisas. Então, tem muitas diferenças. Você viu bem no texto? Quem leu o texto pode perceber. Tinha pessoas, estou falando de desencarnados, andando para lá e para cá, porque o museu simplesmente remetia eles a um passado que eles gostavam. Vocês viram o exemplo do relógio? O relógio era visitado por muitas pessoas, todo mundo gostava, porque trazia uma ideia boa, ele trazia um sentimento, fazia com que as pessoas sentissem alguma coisa gostosa, porque ele remetia uma família de um tempo que foram felizes. Então, os objetos podem trazer essas energias. Agora, fixação mental é uma coisa, ideia fixa, fixação mental, pode levar a doenças, sim, Patrícia. Temos várias doenças na saúde mental, você lê um pouquinho sobre psiquiatria, né, pode trazer sim, né, ela é precursora do medo, né, a ideia fixa é precursora do transtorno de pânico, né, o pânico, os surtos, né, que a gente está vendo acontecer, né, as coisas que parecem absurdas não são absurdas, e não precisa ficar com medo porque é natural. Pode acontecer com qualquer um? Não. Aquele que já tem disposição. Qual que é a disposição? Ideia fixa. Sentimento de vingança, sentimento de raiva, sentimento de não ser aceito, de sentimento de que ninguém gosta dele, entendeu? Pode trazer essas coisas. Isso eu já vi acontecer muito, mesmo que não foi noticiado, né? Já tivemos histórias terríveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Prestar bastante atenção. Ela está deixando bem claro a questão da fixação mental, a questão da ideia fixa, a questão da psicometria. Você poder medir, psicometria, é medir alguma coisa da psique, medir a energia de intensidade que tem aqui. Isso pode ser medido na água e pode ser medido em qualquer objeto inanimado, né? E seres vivos, quando recebem dessa energia, tendem a adoecer, tá? E não existe fixação do bem.
Porque o espírito companheiro, o espírito benfeitor, ele ajuda e passa. Quem fica assim na sua cabeça é espírito ruim. Tá? É obsessor, é aquele que está aproveitando de alguma deslize que você ainda tem, de algum vício que você ainda tem, e está reafirmando. Está ali na sua cabeça todo dia. Igualzinho o diabinho fica na sua orelha no desenho animado. Você lembra? Não, vamos fazer. Ele não fez, tem um negócio engraçado, um meme engraçado, né? Vai lá, fala isso, não sei o quê, porque fica falando. Ele repete, até que um dia você faz. Isso, na ciência, é chamado de esquizofrenia. É chamado de que a pessoa tem uma voz de comando. Eu tinha pacientes lá que tinham voz de comando. Eu chegava perto dele e falei assim, tá me falando aqui que é para me te matar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso e aprender a fazer bem essa diferença e não misturar. Espírito benfeitor, ele vem, ajuda e vai embora. Né? Tá encebando na sua casa, tá te fazendo sentir mal, não é benfeitor. Então, vamos prestar atenção direitinho nisso aí, mas é isso mesmo, tá certinho. Depois eu vou contar a minha história sobre psicometria mesmo aqui para vocês, que aconteceu comigo. Ué, o que te impede de contar? É muito longa? Não, o que impede, às vezes, é o tempo, pode atrapalhar, e alguém quer falar mais alguma coisa. Patrícia, eu consegui responder sua pergunta? A Patrícia está ouvindo? Sim. Ah, né? Então, né? Acontece assim, viu? Ideia fixa, fixação mental pode trazer dúvidas. Aconteceu, bem um caso... eu já havia lido sobre psicometria, claro, a gente já mais o Wellington, mas aí com esse estudo a gente está mais, né, Wellington, pegando mais mesmo, prestando atenção. Aí, quando eu li direitinho, e a gente já teve a outra primeira aula, foi que eu fui lembrar que eu tive um caso clássico de psicometria aqui. O meu filho veio, como vocês sabem, eu tenho um filho que mora em Santa Catarina, em Joinville, veio me visitar, isso tem um ano, né? Foi quando foi declarada a pandemia, que ele nem pôde voltar, perdeu o voo, enfim, essa é outra história que depois eu conto. O meu filho estava aqui, ele é médio, ele pode ver, pode escutar, e ele estava aqui de boa, tranquilo, aí de repente ele começou a ficar cansado, ficar assim com sono, e ele tem a questão assim, de deitar na cama, cobrir a cabeça, tudo com as almofadas e começa a falar. Ai, Jesus, lá vem. Fernando, lá vai começar. De repente ele saiu daqui, foi deitar no sofá que eu tenho lá na varanda e passou na cozinha, em cima da pia tinha uma panelinha de ferro que eu tenho, que eu guardo com muito carinho, que foi do meu avô. Né, o pai da minha mãe, já desencarnou quando minha mãe ainda era menina, nem era moça para casar e ter eu ainda. Enfim, e minha mãe sempre fala, a panelinha que foi do meu pai, a panelinha que foi do meu pai, e não sei o quê. Né? E eu sempre também, quando pego a panela, eu não conheci meu avô, ele desencarnou, minha mãe era menina. Aí eu pego a panelinha que foi do meu avô. Então isso ficou ali a energia naquele produto ali, você pode lavar, que a energia está ali. A água não lava esse tipo de energia. O meu filho passou, que passou e parou em frente à panela. E pegou com as duas mãos a panela. Aquilo ele pegou na panela assim e já sentiu aquela coisinha que ele é parecido com eu, a gente não tem muito controle sobre a mediunidade, aí dá vômito, dá não sei o quê, fica ruim que é trem. Deitou lá no sofá. E nós falamos assim, mãe, de quem que era essa panela? Ele deitou no sofá e falou assim, fala lá para a avó trazer o retrato do meu bisavô agora. Né? Aí minha mãe foi lá, buscou o retrato, que tem um retrato dele, buscou, ele viu, ele falou assim, e ele está comigo quase todos os dias. Então, esse é meu bisavô? Esse homem é meu bisavô? Eu falei, filho, esse homem é seu bisavô. Pois ele está comigo sempre, mãe. Sempre ele está comigo. Então, a panela, né, que trazia essa energia foi o canal para o meu filho descobrir. Passou uns dias, meu filho precisou voltar para Joinville, acabou as férias, e nós, quando decretou a pandemia, vocês lembram, fechou os aeroportos? Ele ficou sem voo, ele começou para o aplicativo, pega um carro até não sei na onde, Luzes, não sei na onde, depois pega outro carro até São Paulo, depois está no Paraná, até que conseguiu chegar em Santa Catarina. Quando foi chegando em Santa Catarina, ele sofreu um acidente. E ele estava de carona no banco do carro de aplicativo, ele estava dormindo, meu filho é assim, eu não gosto que ele dirige distância, porque se fizer coisa assim, você vê assim, ele está assim, dormindo. Aí, ele falou assim, que alguém falou no ouvido, meu filho, acorda e segura. Né? Ele estava dormindo. Ele falou que acordou, travou os joelhos, as pernas, segurou naquele negócio do lado, se o carro não tem um negócio para a gente firmar, firmou no banco. A hora que ele fez isso, o carro rodopiou. O carro deu 3 voltas na pista. O cara freou, na hora que freou, ele já rodopiou, 3 voltas deu, e o Fernando nem saiu do lugar. Capotou, Agora vocês me contam. Se ele estivesse dormindo com o corpo todo mole, o que teria acontecido com ele? Quantas vezes ele ia rodar lá dentro? Ele podia ter machucado o pescoço, a coluna aqui no pescoço, ficar tetraplégico, alguma coisa assim,
né? Aí depois ele foi me mandando as fotos, eu desesperada aqui, eu falei, nossa, meu Deus do céu, isso foi agora, em março, né, passado, ou isso agora, quando decretou a pandemia. Aí quando a gente foi estudar sobre psicometria, eu entendi o caso da panelinha, aí ele ligou para mim e falou assim, mãe, tô bem, o vovô Lindolfo me acordou bem a tempo do acidente. E desde então, meu avô sempre, quando vai lá no centro, outro centro que eu trabalho também, sempre vem falar comigo, com ele, agradeci por ele, por ter salvado o Fernando, por ter olhado o Fernando por mim. Eu estou sempre com ele, minha filha, minha neta, estou sempre com o meu bisneto. Linda história, linda história. Gratidão, Andri, gratidão por compartilhar com a gente. Viu, pessoal? Eu que caso agradeço. típico de psicometria, né? E auxílio da espiritualidade, né? E isso nos faz pensar uma coisa muito importante que é o assunto da nossa aula de hoje, que é a força do nosso pensamento. A gente já falou isso aqui no curso, né? A gente já estudou sobre o pensamento no começo do curso, entendeu que ele é uma energia poderosa, e agora a gente está vendo os mecanismos e as consequências que vêm dessa energia poderosa, que na maioria das vezes nós nem sabemos que temos, né? Antes de eu prosseguir, alguém ainda tem mais alguma dúvida? Tá beleza agora? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Beleza? Ninguém mais? E só para dar fechar o raciocínio da Adri, Patrícia, na sua pergunta, lembra quando a gente estudou e a gente falou assim, que a nossa mente, mente, espírito, mente e corpo, tá tudo interligado? Quando a gente estudou a glândula pineal, a gente viu que na conexão mediúnica, vem a ideia, passa pela pineal, no perispírito, na mente, que vai para o perispírito, que vai para o corpo, que vai desencadeando tudo, como se fosse um efeito dominó. É assim que funciona. Se você tem uma ideia fixa, uma fixação mental em algo ruim, né? Ai, meu Deus, eu vou adoecer. 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 Você vai adoecer. Você vai adoecer. Porque de alguma forma você vai se conectar a isso. Você vai acreditar na doença, você vai se conectar nesse padrão vibratório com energias, pensamento, com obsessores, com vírus de baixa frequência que vão te infectar. E você vai adoecer. Só o fato do coronavírus, que a espiritualidade já nos avisou que o coronavírus é um vírus de baixa frequência, que quem tem a tendência de pensar mais negativo, achar que não vai dar certo, que tudo, essas pessoas estão mais propensas a pegar a Covid, né? Então, isso tudo é prova de que começa no pensamento. Só para vocês terem uma ideia, às vezes, um hábito te traz uma doença. E como é que eu tenho um hábito? A partir de um pensamento. Como é que eu crio o hábito? Eu tenho o hábito de fumar. É porque o cigarro é bom. Eu começo acreditando que aquilo é bom para mim. Começa no pensamento. Eu gostei disso, isso é bom. A partir desse pensamento, eu vou gerando uma ideia fixa que eu quero mais. Que eu quero mais. E vira um hábito. E mesmo depois as pessoas falando para mim que é ruim, eu continuo fumando. É genial esse exemplo seu, porque todo mundo que começa a fumar, pergunta um fumante, quando fumou o primeiro cigarro, detestou. É muito ruim fumar. Mas ele começou a acreditar que aquilo era bonito, era charmoso e era bom. Aí começou a vir o prazer do vício. Porque o prazer vem quando você tem o vício, alguma necessidade, aí você coloca aquilo que o corpo está pedindo, aí você tem um prazer. Porque não dá para viver sem prazer. Né? Aí você busca esse prazer na comida, em qualquer outra coisa que você quiser, mas sem prazer não se vive sem prazer, seja ele qual for. Aí, por exemplo, ninguém gosta, a primeira pinga que você bebe, queima, é horrível, ninguém gosta, mas por causa da ajuda dos que querem te fazer mal, vão te ajudar a imantar aquela ideia de que aquilo é bom.
do que aquilo te dá prazer, ou poder, ou observância de alguma coisa, aceitação em algum grupo, alguma coisa. É assim que os adolescentes começam a usar drogas, né? A usar o cigarro. O cigarro é um exemplo clássico, por quê? Porque é ruim. Quem não fuma, experimenta fumar um cigarro. Tem um gosto horrível, é ruim. Mas a pessoa vicia por quê? Isso é exatamente o que ele está explicando. Exemplo genial. Muito bem. Então, está muito ligado, né? O nosso corpo físico está diretamente ligado à nossa mente, né? É um sistema só. Mente e corpo, um sistema único. Então, se eu tenho uma fixação em algo, aquilo vai refletir de alguma forma no meu corpo e vice-versa. O que acontece com o meu corpo também pode refletir no meu pensamento, na minha mente. Então, pensamento é uma coisa muito poderosa. E mais poderosa do que a gente pode imaginar, certo? E é justamente sobre o pensamento que a gente está falando, da fixação mental, dessas coisas, que eu trouxe hoje para a gente falar desse assunto. Deixa eu pôr aqui para vocês. A gente vai começar com esse assunto. Esse assunto maravilhoso, que é o poder da prece. Já que uma fixação mental nos prejudica, né? A prece é o inverso. É uma forma de você elevar o teu pensamento acima de você mesmo. A prece nos faz projetar a nossa mente além de nós mesmos, tá? E como ela tem esse poder? O que faz a prece ter esse poder? Justamente a questão da gente poder direcionar o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele não fica preso, não fica circunscrito ao nosso corpo. Pelo contrário, ele é livre. Então você emana essas energias que nascem da sua mente para onde a sua vontade mandar, aonde a sua intenção direcionar. E como o pensamento ele é direcionado? Uma vez que eu emito, como ele então caminha até o objetivo dele? Através do fluido universal. É o fluido universal que leva o pensamento. E aí Kardec nos traz, capítulo 25, item 282, quinta questão desse item. O fluido universal é o veículo do pensamento. Como o ar é o do som? Sim, com certeza. Com a diferença que o som não pode fazer-se ouvir, senão em um raio muito limitado, ao passo que o espírito atinge o infinito. Olha que maravilha isso, gente. Da mesma forma que o som propaga através do ar, vamos pensar assim. O som se propaga através do ar. O pensamento se propaga através do fluido universal. É ele quem conduz, porém com uma diferença muito importante. O fluido universal não tem limite. É universal. O nome dele fala universal. Ele não está preso às barreiras materiais, nem ao nosso planeta, muito menos ao nosso planeta. Universal. Se eu quiser firmar o meu pensamento em alguém que esteja em outro mundo, por exemplo, um espírito elevadíssimo de outra esfera, eu me conecto a ele, porque o fluido universal me permite fazer isso. O fluido universal vai transmitir, vai levar o meu pensamento até ele, desde que seja
uma intenção muito sincera, tá? Muito importante a gente pensar nisso. Tudo que estamos falando aqui, fixação mental, prece, é uma coisa que vem do coração. É aquilo que nós desejamos ardentemente, verdadeiramente, tá? Eu não estou em momento algum me referindo aqui aquelas preces, né, que se faz repetidas vezes, né? A questão não é repetição, a questão é intenção, tá? Se vem do fundo da minha alma, se vem do meu coração, ela vai ter um poder verdadeiro. E quem vai conduzir esse pensamento é o fluido universal, tá? Então, a prece tem o poder quando ela nasce da sua intenção real, do seu pensamento verdadeiro na qual você direciona ela, né? Com sentimento. Então, a gente pode dizer assim, por que esse termo vem do coração? Ela é verdadeira quando ela vem do coração. É um termo figurado que a gente se remete ao sentimento, né? Quando a gente se remete à oração sincera, com sentimento sincero no bem, tá? Então ela tem esse poder. Quando nós até fizemos na oração essa semana, eu fui intuído durante a prece da oração que a gente fez, eu fui intuído a levar as pessoas até Jesus. E aí eu pergunto para vocês, isso é possível? É possível levar alguém até Jesus? É possível alguém se aproximar de Jesus? Claro que é. Óbvio que é. Desde que a pessoa queira realmente do fundo do coração. E assim, ela vai trazer aquele sentimento verdadeiro que vai potencializar o pensamento, que vai emanar de ser conduzido através do fluido universal em direção àquele objetivo. Se no meu caso, o meu objetivo é contactar Jesus, eu vou contactar Jesus. Eu vou sentir de alguma forma a presença dele. Pode ser que eu não consiga percebê-lo. Porque quando eu falo contactar Jesus, é óbvio, gente, que eu não estou falando materialmente, né? É óbvio, ele não está encarnado. Claro, você não vai perceber ele encarnado, como se percebe uma pessoa que está aí do seu lado. Mas você vai sentir algo. Você vai receber algo em troca. Provavelmente você não vai nem saber explicar o que você está recebendo. Mas você vai receber. Talvez uma sensação boa, talvez um afago, talvez uma sensação de um abraço, talvez uma sensação de alívio que pode vir para você. De alguma forma você vai se conectar, se for um desejo sincero. Por isso a prece é tão poderosa, né? A gente estudou aqui sintonia, padrão vibratório. Depende de tudo isso. Claro que depende. Porque quando eu levo o meu sentimento, eu estou mudando o padrão vibratório. E aí, eu mudando esse padrão vibratório, eu estou sintonizando com aquilo na qual eu tenho a intenção. No caso do exemplo aqui que eu falei de Jesus, quando eu trago um sentimento sincero de amor, um sentimento de bondade, de gratidão, isso me faz elevar o meu padrão vibratório. E isso me coloca numa sintonia que mais provável de eu me conectar a ele, na faixa vibratória que ele está. É claro que ele está muito acima de nós, mas isso é só para vocês entenderem o processo. Aí, você pode pensar assim, tá bom, então a prece é tão poderosa assim, então se eu orar, com muita intensidade, eu posso curar uma pessoa? Pode e não pode. Por que pode? Pode porque, se for de uma intenção sincera,
um sentimento sincero e verdadeiro, e você estiver emanando esse pensamento para a pessoa, e se for da permissão de Deus, que no momento em que ela se encontra, ela tenha a permissão de abreviar aquela provação que ela está passando, ok, sua oração vai ajudar muito a pessoa a se recuperar. E aí, dentro da permissão de Deus, ela se recupera. Porém, se a pessoa está passando por uma provação e aquela provação é fundamental para a evolução espiritual dela, é uma questão que ela precisa passar para ela aprender algo. Isso está até vamos dizer assim, no karma dela. Quando eu falo karma, está no planejamento reencarnatório dela passar aquilo, porque aquilo que vai fazer ela aprender algo, aquilo é uma expiação que ela mesma pediu no plano espiritual para passar. Óbvio que a sua oração não vai impedi-la de passar por aquilo. Óbvio que ela vai continuar sentindo e passando pela doença. Porém, a sua oração, no desejo íntimo e verdadeiro de aliviar aquela pessoa, vai, de alguma forma, fazer com que ela passe por aquilo mais levemente. Que ela passe por aquilo de uma forma mais tranquila, menos dolorosa o possível dentro do que ela precisa passar. Então, nós podemos, por isso está escrito aí, nós podemos auxiliar, aliviar e consolar. Jamais ter a pretensão de que nós podemos ludibriar ou, sei lá, manipular os desígnios de Deus. Quem somos nós, né? Se a pessoa tem que passar por isso, ela vai passar. Mas com a nossa oração, você pode ter certeza absoluta que vai trazer, de alguma forma, um alívio para ela. E por que não, se Deus assim permitir, abreviar aquele momento de sofrimento, né? E aí, a gente entende o seguinte: fixação mental, obsessão, influência espiritual, oração, tudo isso nasce da onde? Olha o que está escrito aí, a última frase. Tudo depende da força do pensamento. E isso nos faz entender, gente, quanto nós temos poder, quanto nosso pensamento é poderoso. Que pode nos levar tanto para um caminho ruim, desconfortável, de sofrimento e de dores, quanto pode nos levar para um caminho de elevação, de superação, de livramento. Tudo vai depender do quê? Do pensamento. E sabe como a gente pode usar isso a nosso favor? Uma forma muito inteligente de usar o pensamento ao nosso favor. Gente, isso aqui é uma dica tão preciosa, tão preciosa. Grava isso no seu cérebro. Todos os dias a gente tem contato com inúmeros, centenas, milhares de fatos. Agora, o que acontece à nossa volta, os fatos que acontecem ao nosso redor, eles não têm conotação boa ou ruim. Fato é fato. O copo caiu e quebrou. Isso é um fato. O copo caiu e quebrou. Quem dá o significado disso ser bom ou ruim sou eu. Você é quem dá o significado para os fatos. Você viu, por exemplo, um acidente. Você acaba de ver na sua frente um carro bater num poste. Isso é um fato. Isso não é bom ou ruim. Isso só vai ser bom ou ruim dependendo do significado que você vai dar. Se vai ser ruim ou vai ser extremamente ruim,
se vai ser, oh, que pena, ou se vai ser, meu Deus! É um significado que você vai dar. Que vai nascer de uma escolha que você vai fazer naquela fração de segundo. Daquele pensamento que você vai nutrir em você naquela fração de segundo que você presenciou aquele fato. E a partir daquele significado que você vai dar para aquele fato, vem todas as consequências. E aí se você der um significado ruim, você vai ter pensamentos negativos, padrão vibratório vai cair, e vai acontecer todo esse processo que a gente está falando aqui desde o início. Aí pode vir aí um desespero, aí pode vir aí um sofrimento, aí pode vir uma fixação mental, pode vir uma obsessão, e pode vir N fatos, e pode vir até um adoecimento do corpo físico. Depende do significado que você dá. Agora, como assim? E como eu sei processar isso? Como eu faço essa escolha que é tão rápida? Como eu dou um significado para uma coisa, se ela é boa ou ruim, e outra pessoa dá outro? Isso vai depender de N fatores. Um deles é das suas crenças, as crenças que você formou. A base disso está nas suas crenças. Isso é tão lógico, gente. Basta você analisar as culturas do mundo. Se você for lá na Índia, né, a crença deles é de que vaca é sagrada. Vaca é um animal sagrado. Se eles te verem comendo vaca, você é um herege. Você é um pecador. Então, olha só. A partir da crença de que vaca é sagrada, se o indiano vê que você está comendo vaca, uma carne de vaca, ele vai dar o significado de que você é uma pessoa ruim, uma pessoa má. E isso pode ser uma consequência, ele pode te ver como mal o resto da vida dele. Por mais que você faça outra coisa, ele vai te enxergar como uma pessoa má. Mas você é mau? Sim. E não, todos nós temos imperfeições e perfeições, todos nós temos defeitos e qualidades. Nós não somos uma coisa só, nós somos um mundo de coisas. Agora, para ele deu o significado de que você é mau, e você vai ser mau para ele o resto da vida. Entende isso que eu estou falando? Tudo nasce da crença e dos significados que você dá aos fatos. E aí você vai alimentar os pensamentos que vão condizer com esses significados. E daí as consequências disso. Portanto, se eu acredito que a minha oração vai aliviar um ente querido, se eu acredito firmemente que aquela oração de alguma forma vai levar um alívio, um consolo, e eu orar com muito fervor, né? Com muita intensidade para aquela pessoa, é fato, ela vai receber esse pensamento seu, carregado dessa energia, com essa vontade de aliviá-la. E aí o que vai acontecer? Os espíritos benfeitores vão captar essa energia, vão captar essa solicitação sua, esse pedido seu. E a partir disso eles vão agir para poder, dentro da permissão que a pessoa tenha, dentro da possibilidade, segundo a vontade de Deus, os benfeitores vão lá agir sobre aquela pessoa. Vão aproveitar da sua energia, né, do seu pensamento, e vão acrescentar a vontade deles em auxiliar. E vão levar o medicamento fluídico, magnético, junto com a sua energia, o seu pensamento, para auxiliar aquela pessoa. Dentro da permissão dos desígnios de Deus. Óbvio. Sabendo disso, eu queria saber de vocês
se até aqui vocês entenderam essa forma de pensar. Entender como é que nasce o pensamento aí na sua cabeça. Ficou claro? Pode falar. Pois não, estou aqui escutando claramente e estou pensando. Você pensou na força do pensamento aí? Você não vem com a reforma íntima por enquanto, não. Segura as pontas aí. Reforma íntima. Lá vem a Adriana, eu não sei o que eu faço mais. Essa reforma íntima. Pelo eu tô fugindo dela, Adriana. Eu tô escutando aqui pensando, eu falei assim, deixa eu zoar ele um pouquinho. Viu a força do pensamento? Ele explicou muito bem. Aí começa a reforma íntima. É ou não é, Wellington? É. O tio Wellington falou legal. Aí começa. Na reforma íntima começa na mudança do pensamento. Quando você aprende a força do pensamento, você começa a mudá-lo a seu favor e começa a reforma íntima. Tem uma frase da Joana de Ângeles que fala assim, o pensamento é força. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. A vibração que sintoniza com ondas equivalentes é o teu pensamento, ele é gerador das tuas ações, e as suas ações modelam a sua vida. Que coisa maravilhosa! Obrigado, Dri, por você trazer isso para nós. Nossa, é maravilhoso isso. Aí você reforma isso, viu, Marcelo? Para com isso, pelo amor de Deus! Que coisa maravilhosa! Isso aí, ela vai lá no ponto central. Não, Fechou, né? Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Isso aí me traz a lembrança, Wellington, de quando eu sofri o acidente, quebrei o tornozelo, depois de ficar vários dias internada no hospital escola para fazer uma cirurgia, né? Quando eu cheguei aqui em casa dessa cirurgia, eu juro por Deus, eu pedia para morrer, porque a dor dos parafusos dentro do meu osso, aquela coisa, era insuportável. Uma noite aqui, minha mãe me pôs na cama e Deus, remédio nenhum tirava aquela dor, gente. Remédio nenhum. Aí eu virei na cama e falei, Senhor, não aguento mais. Elevei meu pensamento e fiz uma oração bem sentida e pedi que o pessoal que trabalhava comigo lá no Zé de Alfaiate viesse aqui e me desse uma ajuda, porque eu ia morrer. Eu não ia suportar aquela cirurgia mais. Aí eu estava deitada na minha cama, eu sozinha. Aí eu vi 3 pessoas chegarem ali na porta do meu quarto de branco, 3 homens, né? Eles entraram, eu virada de costas para a porta e eu vendo eles entrarem no meu quarto. Um colocou as mãos sobre a minha cabeça, eu estava deitada de lado, minha mãe pôs um travesseiro entre o meu pé para apoiar meu pé operado. E aí eles colocaram a mão em cima da minha cabeça, colocavam a mão em cima do meu quadril, em cima do meu pé. E aquilo ia fazendo assim com as mãos. Eu vendo isso tudo com o olho fechado, deitado e chorando de dor. Aquilo tem 11 anos. Depois daquele dia, nunca mais meu pé doeu. Eu fiz fisioterapia, eu passei 4 meses acamada, eu fiz todo o repouso, mas nunca mais o meu pé doeu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, olha isso, que coisa maravilhosa. Aí, tá vendo aí que eu compartilhei com vocês? Olha o que Allan Kardec nos traz no livro dos Espíritos, capítulo 2 do livro 3, item 664. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Vou repetir essa frase. O infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se, por seu turno, ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai, antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas
mostrando-vos com isso que seríeis culpados, se não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Gente, olha que coisa maravilhosa isso daí. E isso está dentro do que a Adri acabou de falar. Ela rogou, ela desejou até a morte de tanta dor que ela sentia, ela rogou um auxílio. E o que aconteceu? Ela foi auxiliada. Ela foi auxiliada. E falou aí, sempre a pessoa vai ser auxiliada. Sempre ela vai ser amparada. Por quê? Porque Deus é benevolente, bondoso e amoroso. Ele não é aquele que quer nos castigar. Pode falar, Marcelo. É o merecimento, né? Exatamente. E sem o merecimento também, você pode orar pro resto da sua vida, que não vai sair. Mas a nossa professora Tri mereceu, foi contemplada. Gostei, ela é professora mesmo, filho. Tem jeito não. Com certeza. Na hora eu chorei, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou morrer. Não, mentira. Oração séria mesmo, me pediu amparo. Roguei mesmo amparo naquele momento que eu não estava suportando mais. E eles vieram aqui, eu de costa e vendo eles. Agora vocês me perguntam como é que acontece esses trem, não. Ah, não, é mediunidade. Não tem mediunidade. Ah, depois nós vemos isso. Não tem não, imagina, não tem não. Mas eu que falava que não tinha, já estou tendo alguma coisinha. Mas olha só, sempre vem que quando você tem esse desejo de melhorar, olha o que está aí no texto. Com a prece, excitado pela prece, você atrai espíritos melhores que vêm consolá-lo, esclarecê-lo e dar esperança. E como Marcelo bem lembrou, se for do seu merecimento, você vai receber. Isso é maravilhoso. Aí, isso faz a gente pensar numa outra coisa também. Quando você ora, o resultado é dobrado. Olha que bênção, gente. O resultado é dobrado. Por quê? Primeiro, você, com uma oração sincera, você vai levar, então, o seu pensamento, elevando a sua vibração, sua sintonia, seu padrão vibratório, com sentimento sincero. Então, você se eleva, né? E aí, a partir de tudo isso que a gente já falou aqui agora, você então vai levar o auxílio para aquela pessoa que é o objeto da sua oração. Então, você leva o auxílio. Se a pessoa não tiver o merecimento da cura, pelo menos o alívio, o amparo ela vai ter. Pelo menos a esperança de que vai melhorar ela vai ter. De alguma forma ela vai ser beneficiada com a sua oração. E como você entrou naquela sintonia elevada de pensar em caridade, em amor, em desejo do bem, você está naquele padrão vibratório elevado, você se conecta com outros pensamentos que estão nesse nível vibratório. E você, conectando com eles, você recebe para você. Sempre fica um perfume nas mãos que oferecem flores. Quando você deseja o bem, você recebe o bem. Toda prece, além do poder que ela tem, ela te beneficia. Você recebe de volta todo aquele bem que você deseja. Olha o poder. É ou não é poderoso? Todas as vezes que você se compraz do bem, você recebe o bem. Da mesma forma que se você se compraz do mal, você vai receber o mal. Depende da sintonia, como a gente já estudou. Mas quando a gente fala em prece, em elevação de pensamento, você entra numa esfera além da nossa esfera material aqui, da nosso padrãozinho vibratório que é de baixa frequência. A gente se eleva, a gente ascende e a gente entra em contato com essas energias benéficas. Por isso, o resultado é em dobro.
E aí, para fechar esse raciocínio, olha só o que André Luiz nos traz no Missionários da Luz, capítulo 6. Gente do céu. A prece é vibração, energia, poder. Dentro dessa realização, o Espírito em qualquer forma, quando ele fala em qualquer forma, nós podemos entender se eu estou encarnado, se eu estou desencarnado, se eu moro no planeta Terra, se eu moro em Júpiter, se eu moro em Marte, se eu moro em qualquer lugar do universo, em qualquer forma que eu esteja, através da prece, pode emitir raios de espantoso poder. Ele não fala de poder, raios poderosos, ele fala raios de espantoso poder. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio, tem um errozinho, tá? Ali não é como, é com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Gente do céu, isso significa dizer que quando a gente ora, a gente emite raios de luz, de espantoso poder, em direção ao objetivo da oração. E a gente acende em nós essa divindade, essas energias da divindade. E agora vocês vão entender por que Jesus disse: vós sois deuses. É isso que eu ia falar. Me fez lembrar imediatamente: vós sois deuses. Vocês entenderam porque nós somos feitos à semelhança de Deus? Fomos criados à semelhança de Deus? Que semelhança de Deus é essa, sendo que nós somos criados espíritos ignorantes? Porque temos em nós a centelha divina. E quando elevamos o pensamento em prece, nós trazemos essa centelha divina que existe em nós, e é exatamente por isso que Jesus disse que nós somos deuses. Filho de peixe é o quê, gente? É macaco? Claro que não. Filho de peixe, peixinho é. Somos filhos de quem? Por isso nós somos deuses. É claro que a gente tem que entender isso sem a presunção, sem a arrogância e o orgulho de achar que nós somos comparáveis a Deus no sentido de superioridade. Pelo menos no momento, não. Nós vamos caminhar para ser espíritos de nível elevado, próximos a Deus. Porque Deus colocou em nós a sua centelha. Colocou em nós a sua característica de quê? De amar. Isso está latente em nós, como uma semente que ainda não germinou ainda. Estamos começando a querer germinar essa sementinha, esse germenzinho do amor que temos, cada um de nós, dentro do coração. Então, quando nós oramos, com uma oração verdadeira e sincera, nós trazemos à tona essa divindade que nós temos. E nós levamos, através da vontade firme,
do desejo sincero do bem, o consolo através de espantosos e poderosos raios divinos que emanamos. Agora não está pronto aqui, porque eu até tinha me esquecido disso, mas numa das orações eu coloquei uma ilustração, um desenho mediúnico. Eu não vou conseguir. Pessoal, me dá só um segundinho, vou ver se eu acho aqui, para mostrar para vocês um desenho mediúnico que foi recebido falando com relação às orações, do poder das orações. Não está aqui na pasta que eu achei que ia estar. Então, eu tenho que procurar. Mas, enfim, uma médium recebeu um desenho da crosta terrestre de aparelhos. Olha só, que a espiritualidade construiu aparelhos, num formato de uma bacia virada de cabeça para baixo, tipo um guarda-chuva, sabe, sem o cabo. São aparelhos que têm espalhados em volta da crosta terrestre inteira. Foi instalado agora, nesse momento de pandemia. Para quê? Para captar os nossos pensamentos positivos e as nossas orações, potencializar essas energias e devolver para a crosta, para ajudar os nossos irmãos que estão passando pela doença, pelo sofrimento. Foi um desenho que a espiritualidade mandou. Olha só. E aí André Luiz fala dessa questão de poderosos raios, né? Não é poderoso que ele falou, não. De espantoso poder, esses raios que nós emitimos. E aí a gente tem uma revelação mediúnica dessas, dos aparelhos que eles construíram em volta do planeta, para ajudar o planeta a passar por esse momento de transição, por esse momento de pandemia. Nas orações também que a gente faz, a gente tem falado muito a questão das pandemias que estamos enfrentando, porque não é só o Covid. Quantas pessoas estão sofrendo porque deixaram seus pensamentos se contaminarem pelo medo, pelo desespero, pela insegurança? Agora vocês entendem por que vem a doença. E por que tantas pandemias? Quantas pessoas adoecem porque simplesmente estão sentindo medo de ficar em casa, andando sozinhos? Quantas pessoas estão desenvolvendo depressão, síndrome do pânico e várias outras doenças mentais? Que o nosso planeta hoje, o que ele mais está precisando é de consolo, de oração, de auxílio, de alimento para a alma, porque as pessoas estão entrando em desespero. As pessoas que estão deixando se contaminarem com esses pensamentos que são alimentados pelo medo. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Ai, meu Deus, agora eu não posso fazer nada que eu vou morrer. Principalmente as pessoas que não acreditam na reencarnação, na existência do espírito, os materialistas, né? Sem julgamento aqui. Mas essas pessoas materialistas, que têm a visão mais, né, só acredita no que vem, só acredita que só existe corpo, que não existe espírito, não existe alma. Imagina o desespero, eu vou acabar, vai morrer. Se eu pegar essa Covid e morrer, vai acabar tudo, meu Deus. Ela entra num parafuso, numa complicação estrondosa. Entenderam, pessoal? O quão é importante a gente saber e cuidar dos nossos pensamentos. E o quão poderosa é a oração. É maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Muito bom. Alguma dúvida aqui, até aqui? Alguém queria comentar alguma coisa? Não? Seguinte. Agora eu iria entrar no tema que tem a ver com o que a gente está falando de pensamentos,
de oração, né, de cuidar dos nossos pensamentos, que a gente ia falar agora sobre a evocação em si, a evocação dos espíritos, né? A gente vai entender, a partir de agora no curso, como é esse negócio de chamar espírito, evocar espírito. Preparei isso. Porém, nós estamos com o nosso horário aí estourando, né? Chegando no limite do nosso horário, né? E eu não quero jamais prejudicá-los com relação ao tempo, até porque hoje eu já prejudiquei atrasando um pouco o início do curso, né? Portanto, eu acredito que seja melhor assim a gente deixar isso para a próxima aula, pode ser? Porque senão a gente vai estender muito, aí a gente vai começar um assunto, vai parar, depois eu vou ter que voltar tudo de novo. Então eu vou deixar esse assunto para a gente continuar na próxima aula. Mas, antes de encerrar, deixar claro que por que a gente está falando? A gente falou da psicometria, entrou na fixação mental e entrou na oração. Porque a gente está aprofundando nesse poder do pensamento. E é através do pensamento que nós comunicamos com os espíritos. A gente já viu isso também lá na conexão mediúnica, correto? Se é o pensamento a base de tudo isso, é através dele que nós chamamos os espíritos. Por isso a gente entrou nesse tema agora, que a gente vai entender na próxima aula sobre essa questão da evocação, de como é esse processo, como é que o espírito recebe esse chamado nosso, como isso acontece, né? Quais as consequências de fazer isso? A gente vai ver então na próxima aula esse processo. Aí, terminando a evocação, a gente fecha o quarto módulo. Lembrem-se, nós já estamos na quarta aula do quarto módulo. Passa rápido, né? Estamos na quarta aula. Então, a gente vai para a quinta aula para a gente terminar a evocação. Depois a gente faz uma revisão. Tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Marcelo, Tati, Pati, Léo, Alexandra, Cris, Tiago, Gláucia, Jô, tranquilo? Tudo certo, Wellington. Tudo bem. Eu gosto tanto desse curso nosso, dá vontade de ficar aqui até meia-noite. Léo, você vai dizer alguma coisa? Você abriu seu microfone? Wellington, não, falando que tá tranquilo, viu? Hoje foi muito bom o estudo. Alexandre? Tá, não, foi excelente. Essa questão do poder da prece, a gente não pode nem entrar nesse assunto, porque entrar nesse assunto do poder da prece, a gente fica umas 3 aulas, porque é maravilhoso. O curso inteiro, só falando disso, né? Só falando do poder da prece. Esse caso que aconteceu aí com a Adriana, aconteceu um similar comigo há pouco tempo também, até te contei. Uma dor de cabeça já tinha uns 25 dias. Gente, foi só na hora que eu deitei na minha cama, que eu orei mesmo, pedi ajuda para a espiritualidade, para as equipes dos quarteirões e do Laços Fraternos, que eu comecei a melhorar a dor de cabeça. Não estava conseguindo, não. Mas, graças a Deus, agora eu estou ótima. Dri, queria te pedir um favor. Fala, meu amigo. Depois você pega essa mensagem da Joana de Ângeles, coloca no nosso grupo lá, por favor. Sim. Coloco sim, porque eu amo essa mensagem aqui. Não, e casou tanto com o nosso curso, assim, eu não tinha acesso a ela para colocar na apostila. Então, coloca lá no nosso grupo para a gente... Tá, eu vou colocar a mensagem, eu tenho que ver qual livro que eu não lembro mais. Mas eu vou lembrar, vou dar um jeito de achar, mas a frase em si eu tenho. Tem problema não, só de você colocar já a frase, a gente já tá bom demais. Maravilhosa. Ela foi no alvo, né? No alvo. A Ângeles, ela é fenomenal nessa questão de oração. Ela chama muito Divaldo para isso, sempre está falando muito disso, que é a questão da oração. Até Jesus orava, se retirava para orar, o que sobra para nós? Aquela imagem de Jesus orando, me comove aquela oração. Ele orava, ele pedia ao Pai,
que sobra para nós, gente? Oração é um direito dos filhos. É um direito que Deus deixou para nós, de conexão direta. Exatamente, exatamente. E ele deixou só a oração mais profunda e mais bela, a oração das orações para o mundo, né? Que é o Pai Nosso, que a gente está estudando no Evangelho. Gente, quem está me acompanhando na quinta-feira, que agora vai ser quarta, já deve ter quase 2 meses que a gente está estudando só a oração do Pai Nosso, né? Ele, que é um espírito superior, puro, orou e trouxe essa pérola, esse diamante precioso para nós, do Pai Nosso. Imagina o que sobra. E aí, eu tenho uma última coisa para falar que veio de intuição agora para mim. Essa eu tenho absoluta certeza que é uma intuição, são os nossos amigos que nos acompanham nesse curso, que estão trazendo para vocês agora, porque isso não tinha vindo antes, nem quando eu estava fazendo a apostila, nem quando eu estava preparando a aula. Tem uma passagem que diz, que agora eu não me lembro qual passagem que é do Livro dos Espíritos, ou qual obra que é, mas enfim, vocês vão lembrar, que diz assim: muitas vezes, o que para nós não é nada, para Deus é um crime. Muitas vezes ações que nós temos não são nada para nós, para Deus é um crime. Inclusive, muitas vezes, não fazemos nada para prejudicar o próximo, mas pecamos e muito em pensamento. Só o pensamento já é uma falha, uma falta, já é um pecado, vamos dizer assim, né? Um crime perante Deus. Só o fato de você, às vezes, uma pessoa faz mal, você pensar assim: fulano, seu tararara, seu demônio, né, Marcelo? Só o fato de você pensar assim, você já está mandando energia desse nível para a pessoa. Você não fez ações, mas as suas ações não nascem do seu pensamento? Mente e corpo não é um sistema único? Pensamento é a sua essência, é o seu espírito? Você às vezes não fez a ação material, mas você pensou. Então você cometeu sim um crime. É do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, aquele item do homem de bem. Que o fala homem que de bem. Isso. Obrigado, Cris. Fala que Deus, né, às vezes, pequenas faltas que a gente acha que não é nada, que Deus não passa despercebido a Deus as mínimas faltas. E isso também me remete a outra coisa, que quem já tem um entendimento, né, vai ser cobrado tudo, absolutamente tudo. Não se cobra de quem não sabe, mas de quem sabe será cobrado 100 vezes mais. Então tem que tomar muito cuidado. Ai, meu Deus. E aí, Wellington? Ai, meu Deus. Inteirinho falando sobre oração, que é o capítulo Pede e Obtereis. Só sobre oração. Ô, Wellington. Oi. Aí a gente chega na porta estreita, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você lembra. Aqui tá muito barulho por causa de criança. Não sei se você lembra, uma vez lá no centro, eu fui fazer uma oração de abertura de uma sopa, eu acho, ou encerramento de uma sopa, alguma coisa teve lá. E eu fiz um Pai Nosso. Na hora que eu fiz esse Pai Nosso, gente, eu vou contar para vocês o que veio na minha cabeça. Na hora que eu fiz esse Pai Nosso, eu fechei os olhos, eu vi sabe aquelas músicas, aquelas pautas de música, com as notas musicais? Então, cada palavra do Pai Nosso era uma nota musical naquela escala, e ela ia passando e andando na minha frente. À medida que a gente rezava o Pai Nosso, a escala de nota musical ia passando. Quando nós terminamos, a última nota virou, se transformou em uma chave, e eu vi uma porta, e essa chave entrando na porta e abrindo a fechadura. Mas eu entendi o recado.
Quando a gente não sabe o que fazer, nem sabe o que rezar, reza um Pai Nosso. Porque o Pai Nosso abre a porta para você poder chegar mais próximo de Jesus e de Deus. Foi lindo o que eu vi. Maravilhoso, maravilhoso. Tem um vídeo também que fala de uma vez que... Gente, agora tá me falhando a memória. Não sei se é São Francisco de Assis. Frei alguma coisa. Um espírito desses aqui, desses tem a ver com a religião católica. Não sei se é Frei, se São Francisco, enfim, agora está me falhando a memória, mas eu vou pôr lá no grupo o link. Ele foi buscar Kardec e foi levar Kardec para visitar o plano espiritual inferior. Kardec, claro, em desdobramento, durante o sono, e ele levou Kardec para esse local, onde tinha um local de muita lama, muito barro, espíritos se afogando ali naquela lama, muito sofrimento, muito grito, muito horror, muita tristeza, né? Muito sofrimento naquele local, numa região umbralina. E Kardec pergunta, por acaso são criminosos? São pessoas que cometeram crimes bárbaros e hediondos no planeta Terra? E esse espírito fala, não são criminosos. Por acaso são pecadores arrependidos, pessoas que fizeram mal e hoje sofrem com a culpa? São pessoas que se sentem culpadas por crimes, por outras coisas que fizeram na sua reencarnação? Não são pessoas culpadas. Então, que tipo de pessoas são? São pessoas que conheciam o caminho, são pessoas que sabiam o Evangelho, conheciam o Evangelho, mas não praticavam. Tinham conhecimento, porém não praticavam o conhecimento. Pessoas que às vezes nunca tinham feito nenhum crime, nunca tinham cometido nenhuma barbaridade, mas só o fato de só saber e não colocar em prática os trouxeram para cá. Ai, meu Deus, Dri, tô ferrado. Essa doeu. Eu tô falando de uma forma resumida dentro do que eu lembro, tá? Eu tô lembrando nem qual que era o espírito aqui agora. Porém, eu vou achar e vou compartilhar lá no grupo para vocês verem a história na íntegra. É de arrepiar, gente. É um tapa, não é nem na cara, é no coração. Lembra que tem uma passagem dessa sobre isso, não tem? Oi? Tem um livro que fala sobre isso, não é? Que eu vi na casa de vocês. Um livro que fala só dessa história? Não, eu não lembro, mas ele fala para onde vai os espíritas. Que não praticam o que sabem, mas não praticam. Tem. Eu lembro de ter visto um livro sobre isso aí na casa de vocês. Um deles é o Lírios de Esperança, fala muito disso. Como os espíritas são recebidos no plano espiritual, né? Mas esse fato em si, eu ouvi num vídeo. É um vídeo que, na verdade, ele é só áudio, tem só uma foto, fica lá na tela. É um áudio de uma pessoa contando a história. Uma pessoa, tipo um orador contando a história. É maravilhoso, gente, e é um tapa na cara. Você tem lembrança também de uma história com Eurípides Barçanufo também? De Eurípides Barçanufo em desdobramento também, foi levado a um lugar maravilhoso, que ele teve até dificuldade de explicar a beleza do local e a paz que ele sentia lá, e que lá na frente ele avistava um homem muito majestoso, sentado em algum lugar de cabeça baixa. Ele foi se aproximando devagar, quando ele foi chegando mais perto, ele percebeu que era Jesus. E Jesus chorava. E ele perguntou, mestre, por que chorar? É por conta de nós, né, da humanidade que pratica o mal, que ainda não segue o seu evangelho. Ele fez um tanto de questionamentos, né? Porque a pessoa que não faz isso, a pessoa que faz aquilo, aí Jesus não. É por conta das pessoas que já sabem e não fazem nada.
por conta daqueles que deixam de praticar o bem. Exatamente. Eurípides voltou daquela noite que ele acordou de madrugada, nunca mais ele parou nem um minuto, a não ser os minutos necessários para descanso do corpo. Ou seja, só o fato da gente não praticar o bem já é mal, já estamos praticando o mal. Só porque não praticamos o bem. Tudo começa aqui. É onde eu falo que tem que ter muita responsabilidade, né? Porque, assim, a gente está aqui estudando, a gente está aprendendo, e aí uma das coisas que o amigo espiritual, o André, sempre me cobra é: e o que você está fazendo com tudo isso que você está aprendendo? Aí, ó. Eu te avisei para nós vazar aquela época, você não quis. Então, Diana. Agora nós temos que fazer reforma íntima. Foge para vocês verem, foge. Você sabe por que agora a gente não pode fugir, Dri? Deixa eu te contar um segredo. Se a gente fugir agora, nós vai ter que mudar de planeta e começar de novo. Vamos fazer reforma aí. Eita palavrinha, meu Deus. Bom. Porque eu não quero começar tudo de novo, não. Eu também não. Pessoal, então vamos encerrar, né? Nós já está extrapolando aqui o nosso tempo. Ai. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente é pequenininha, né? Nossa, e essa aula de hoje foi uma pancada na alma de cada um de nós, né? Vixe. Mas vamos aprender. Só essa aula? Ou é toda a aula? Com certeza. Correr na bunda, né, Adri? Correr na bunda. Muito bem, pessoal. Então eu vou convidar vocês agora para a gente poder fazer a nossa oração de encerramento, né? Da mesma forma que a gente iniciou. Vamos agradecer por uma aula tão profunda que nós tivemos como hoje. Olha, sinceramente, nem eu estava esperando que a aula fosse tão profunda como foi. Eu fui pego de surpresa aqui hoje. Mesmo tendo preparado a aula, eu estou... A palavra é espantado com o quanto de coisas surgiu nesta aula de hoje. Tá? Mesmo tendo preparado muita coisa. Mais uma prova que são os nossos amigos que estão direcionando esse curso. Né? Não é mérito meu, de nós encarnados, de jeito nenhum, é deles. Eles que estão nos conduzindo. E, graças a Deus, estamos tendo a sabedoria de ouvi-los, pelo menos nesse momento. Né? Então, vamos agradecer. Agradecer do fundo do coração. Wellington, só a hora que você terminar aí, que o pessoal sair, você não sai não, que eu quero te mostrar uma coisa, tá? Tá. Então, vamos agradecer do fundo do coração. A gente viu hoje o quão poderosa é a oração. O quanto ela é capaz de nos elevar, de nos sublimar a mundos superiores, além da nossa esfera terrestre, material. Então, agora que a gente sabe desse poder todo, vamos usá-lo em nosso favor ainda mais. Lembrando que esse processo de irradiação que a gente aprendeu nesse curso, com a oração que a gente coloca nele, ele é potencializado espantosamente, segundo o nosso querido amigo André Luiz. Então vamos irradiar agora. E vamos emanar esses raios desse espantoso poder que vai sair dos nossos corações, da nossa alma agora. Do fundo da nossa alma. Com muita gratidão pela oportunidade de hoje. Que a espiritualidade receba de volta todo o bem que eles estão nos fazendo aprender tantos ensinamentos maravilhosos. Que eles recebam de volta de Deus todo esse carinho que eles têm com a gente, que estão sempre aqui e não desistem de nós. A palavra é gratidão, 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 infinitamente gratidão. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado a cada um de vocês por estar compartilhando comigo, me dando força, motivação
energia para continuar nessa jornada que nós começamos. Sou grato demais, porque vocês me dão força todos os dias, toda semana, para continuar fazendo esse curso, né? Materializando esse curso, trazendo tanta coisa para cada um de nós. Como disse ontem na psicografia que a turma de ontem recebeu, o intuito que não é gerar ganhos financeiros, porém os ganhos espirituais que nós estamos recebendo são imensuráveis. Mais um motivo de agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. E que tenhamos um excelente final de semana, uma semana maravilhosa. E que estejamos sempre prontos para levar o nosso pensamento a conectar com nossos anjos guardiões. A receber a intuição e a influência dos nossos anjos guardiões para que escolhamos os melhores caminhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês por essa noite maravilhosa.